seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao módulo 2 do curso Trate Você Mesmo Sua Fobia. Agora você já sabe, você já tem uma base teórica, já sabe como a mente funciona. Então agora você está preparado, está preparada para aprender como a fobia acontece, como a fobia funciona. E é nessa aula de hoje eu vou esclarecer para você a diferença entre medo e fobia. Essa é uma dúvida muito recorrente, muitas pessoas têm essa dúvida e costumam confundir uma coisa com a outra. Tem gente que tem medo, mas acha que tem fobia, e tem gente que tem fobia, mas acha que tem medo, e acaba descobrindo isso só depois. E hoje eu vou fazer essa diferenciação e vou ensinar para você de uma maneira mais palpável, mais prática, como isso funciona, qual é a diferença entre o medo e a fobia. Existe uma grande diferença entre medo e fobia. E aí você deve estar pensando: a diferença entre medo e fobia é a intensidade. O medo é um medinho. A fobia é um medão, é um medo maior. A diferença básica entre os dois é a intensidade. e o que eu posso te dizer é o seguinte: não está errado, mas não está certo. Não está completo, vamos dizer assim. É óbvio que o medo que a pessoa sente quando ela tem a fobia, ele tem uma intensidade maior do que uma pessoa que tem medo. Mas a diferença entre medo e fobia não se resume à intensidade. Senão era muito simples. Você simplesmente se tem um medo grande, isso vira fobia. E muita gente tem medos grandes, de intensidades altas, e não necessariamente aquilo é uma fobia. O que eu quero ensinar aqui para vocês é como fazer essa diferenciação de uma maneira mais objetiva, para que você não tenha dúvida se o que você tem é medo ou fobia. Depois de muitos anos atendendo centenas de pessoas com fobia, eu acabei desenvolvendo uma maneira de diferenciar, uma maneira mais objetiva de diferenciar se o que essa pessoa sente é medo ou é fobia, de uma maneira mais prática e mais objetiva. É claro que a ideia aqui não é ensinar e nem diagnosticar ninguém. Não é essa a ideia, dar diagnóstico. Até porque diagnóstico, a fobia, é só um nome. Isso pouco importa. O que importa é o que você sente. A minha ideia aqui é simplesmente mostrar que existe uma diferença entre medo e fobia e que existe um padrão diferente, muito bem definido entre um e outro. Eu não sei se eu já falei isso para vocês, mas a nossa mente inconsciente, aquela mente nossa automática, sabe? Ela não sabe muito bem distinguir a diferença entre real e imaginário. Todas as vezes que você lembra de alguma coisa, a reação química do nosso cérebro é como se aquilo que você pensou está acontecendo de novo, de novo e de novo. Para a mente humana, realidade e pensamento não tem diferença. Todo o processo neurofisiológico acontece toda vez que você pensa, que você imagina e que você lembra. E existe uma sequência na nossa mente que funciona mais ou menos assim: pensamento gera sentimento, que gera ação ou não ação. Então, por exemplo, se você pensar e se concentrar fortemente num episódio ou num evento muito ruim que aconteceu na sua vida, você vai se sentir mal e é possível que você chore. E o contrário também é verdadeiro. Se você se concentrar e pensar numa coisa muito feliz, muito alegre, um momento muito bom da sua vida, é possível que você se sinta muito bem e é mais possível ainda que você sorria. Sabe aquelas pessoas, e talvez você seja uma dessas pessoas, em que ela conta uma história que aconteceu com ela há muitos anos atrás, mas toda vez que ela conta essa mesma história, ela se emociona ao contar essa história? Até hoje essa pessoa conta a história, ela não consegue não se emocionar contando essa história, mesmo que essa história tenha acontecido há muitos anos atrás. Isso acontece porque enquanto a pessoa está contando a história, as imagens, os sons, as sensações daquela história acontecem automaticamente na nossa mente inconsciente. E como a nossa mente inconsciente não sabe diferenciar muito bem realidade de imaginação, ela simplesmente dispara as sensações daquele evento. Então, a pessoa às vezes conta uma coisa muito legal e ela se emociona de uma maneira positiva,
ou ela conta uma coisa não muito boa e acaba se emocionando de uma maneira negativa. Isso não importa o tempo que esse evento aconteceu, porque a nossa mente, ela é atemporal. A nossa mente inconsciente, ela não sabe se aquilo está acontecendo naquele momento. Quando você imagina o processo neurofisiológico para a nossa mente inconsciente, é como se aquilo estivesse acontecendo naquele momento. E ela automaticamente libera essas emoções, sendo positivas ou negativas. Falando bem a grosso modo, a nossa mente inconsciente simplesmente reage ao que você manda para ela, automaticamente. Uma das principais funções da nossa mente inconsciente é a autopreservação. Ela precisa manter você vivo de qualquer maneira. Só que ela é como se fosse um guarda cego. Ela não sabe, ela não está enxergando o que está acontecendo aqui fora. Ela não enxerga o contexto. Ela só reage ao que você conscientemente manda para ela. Então, quando você manda algo que não é muito bom, ela reage com sensações de autoproteção. E como ela quer te proteger de qualquer maneira, quando você tem alguma lembrança, algum pensamento não muito bom, um pensamento que a mente inconsciente entende como perigoso ou como algo que seja nocivo para você, ela, como ela não está enxergando o que está acontecendo aqui fora, ela simplesmente libera sensações e emoções, aquelas nossas sensações e emoções primitivas de luta ou fuga. Ela precisa te proteger de alguma coisa que nem ela mesma sabe o que. Na verdade, a maioria das vezes não está acontecendo nada aqui fora. Mas como ela entende, ela não sabe se isso está acontecendo ou não, ela te dispara essas reações. E na fobia acontece exatamente dessa maneira. A fobia nada mais é do que uma proteção. A sua mente está te protegendo de algo que ela entende como nocivo, mas que na verdade, racionalmente, não faz sentido. Aqui fora nada está acontecendo. Entendeu? Você quer um exemplo de como isso acontece no nosso dia a dia? Sabe quando a gente está assistindo um filme e racionalmente nós sabemos que aquele filme é uma ficção, que aquilo na verdade são atores, que aquilo não está acontecendo, mas quando você presta atenção de verdade naquele filme, você sente emoção com aquele filme, você fica feliz com determinado personagem, você fica bravo, você torce por algum, você muitas vezes se emociona de verdade, mesmo sabendo que aquilo é um filme, mesmo sabendo racionalmente que aquilo são atores e que aquilo é uma obra de ficção. Por que isso acontece? Porque quando você presta muita atenção, é como se esse filme tivesse entrado diretamente na sua mente inconsciente. E a mente inconsciente não sabe se aquilo que você está mandando para ela está acontecendo ou não. E por isso você se emociona, você não escolhe se emocionar. Você se emociona mesmo sabendo racionalmente que aquilo não está acontecendo. E isso prova que a mente inconsciente é muito mais forte que a nossa mente consciente e racional. Não adianta você racionalmente tentar proteger alguma coisa, isso não vai ter efeito. É por isso que racionalmente você não consegue se livrar da sua fobia, porque a sua fobia trabalha a nível inconsciente. É aquele programa rodando de maneira incorretamente na sua mente inconsciente. Por isso você tem as reações automáticas que você tem hoje. Eu costumo dizer que nós não somos seres racionais, nós imaginamos que somos racionais, mas nós somos seres emocionais com lapsos de racionalidade. Nós reagimos à grande maioria das coisas emocionalmente e a nossa mente racional simplesmente dá uma razão para aquilo que nós estamos sentindo. Ela tenta dar uma explicação daquilo que nós estamos sentindo. Bom, dito isso, você deve estar se perguntando, tá, mas por que você está falando tudo isso nessa aula? Porque é exatamente isso que explica a diferença entre medo e fobia. Como eu disse anteriormente, se você imaginava que a única diferença entre medo e fobia era a intensidade, você não está totalmente errado, mas ela não se resume só à intensidade. O medo é o seguinte: a pessoa pode ter medo de alguma coisa e ainda assim fazer aquela determinada coisa. Por exemplo, existem muitas pessoas que têm medo de barata, por exemplo. Mas essa pessoa é capaz de matar a barata ou chamar alguém para matar a barata. E uma vez que essa barata está morta, ou enfim, não está mais no local, a pessoa consegue continuar, volta para o ambiente e a coisa acontece. Ou a pessoa que tem medo de altura. A pessoa que tem medo de altura,
ela não deixa de ir num apartamento no andar alto só porque ela tem medo de altura. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aí os parques de diversões lotados que não me deixam mentir. Eles exploram muito essa coisa da altura e velocidade e as pessoas vão com medo mesmo. Mas isso não afeta a vida da pessoa. Logo depois ela já não pensa mais nisso. Isso foi só um momento ali. E muitas vezes o medo serve para proteger de determinadas situações que realmente são perigosas. Isso não afeta a vida da pessoa. Ela não fica pensando nisso o tempo todo, entendeu? Já a fobia não. A pessoa que sofre com fobia, por exemplo, para dar o mesmo exemplo que eu dei do medo, a pessoa que sofre fobia de barata, ela simplesmente não tem condições de estar no mesmo ambiente que uma barata. Ou não só no mesmo ambiente que a barata, mas no ambiente que a barata já esteve. Só de imaginar que pode existir uma barata no ambiente, a pessoa já não tem condições de ir para aquele local. Ela é diferente, a pessoa já sente só de imaginar, por conta dessa explicação que eu dei atrás para vocês, porque a fobia está na mente inconsciente. E como a mente inconsciente não sabe se aquilo está acontecendo ou não, para a mente inconsciente, metaforicamente falando, é como se já houvesse uma barata ali e ela precisa proteger aquela pessoa da barata a qualquer custo. Então, só dela imaginar uma barata, aquilo já traz um desconforto enorme. A pessoa que tem medo, não. Quando ela pensa na barata, não é legal, mas não traz um baita desconforto. As pessoas com fobia, muitas vezes só de imaginar o objeto fóbico, já tem sensações físicas, já choram. Tem gente que acaba vomitando, tem gente que desmaia só de imaginar. E a explicação é essa, porque a mente subconsciente está protegendo essa pessoa, porque ela não sabe, a mente inconsciente assume que aquilo está acontecendo, mesmo que não esteja. É por isso que muita gente não entende as reações das pessoas que sofrem com fobia. E frequentemente essas pessoas têm muita vergonha do que sentem, porque às vezes aquela coisa de acaba dando vexame, que só a pessoa que tem fobia sabe como é. Uma coisa muito comum que eu já ouvi de muitos pacientes que têm fobia de voar, por exemplo, de avião, e isso é muito mais comum do que a gente imagina, tá? É que essa pessoa, ela já começa a sofrer muito antes da viagem. Então, quando planeja a viagem, já é um tipo de sofrimento. Quando ela está indo para o aeroporto, aquele sofrimento aumenta. Veja, antes da coisa acontecer. Entende? Essa pessoa, às vezes, dependendo do nível da fobia, ela não viaja de jeito nenhum, ela nem cogita viajar. Dependendo do nível da fobia, ela viaja passando mal, ou tem que tomar um remédio, ou tem que tomar alguma bebida para se sentir menos pior e conseguir. Só que muitas vezes a pessoa não consegue curtir a viagem, porque ela fica pensando que ela vai ter um avião de volta. Então veja como isso é diferente de um medo. E não tem necessariamente a ver com intensidade, tem a ver com imaginação. A mente não saber a diferença entre imaginação e realidade. A pessoa não consegue curtir a viagem, porque quando ela imagina que ela vai ter que pegar um voo de volta, a mente dela assume que ela já está no voo e isso já libera sensações, ou seja, ela não consegue curtir a viagem, estraga a viagem dela, estraga a viagem da família, estraga a viagem dos amigos. Então veja o quanto uma fobia pode fazer mal, não só para quem sofre da fobia, mas para quem está próximo também. Então, como eu falei anteriormente, a grande diferença entre medo e fobia é quando você imagina. Se você só de imaginar o objeto fóbico, o que você tem o medo excessivo, isso já te causar um desconforto, vamos dizer assim, de 0 a 10, acima de 7, provavelmente nós estamos falando de uma fobia. Ficou claro agora? Agora, se você imagina aquilo que você imagina que você tem a fobia, e você sabe que você tem medo, mas aquilo não te traz um desconforto muito grande. Se você encontrar, provavelmente você vai ter muito medo. Mas só de imaginar aquilo não te traz um desconforto mínimo, assim, daquela coisa que você tem medo. Mas é muito diferente de quem tem fobia. E se você tem fobia, você sabe do que eu estou falando. Bom, agora que você já sabe a diferença entre medo e fobia, a pergunta que fica é: então como é que essa tal de fobia acontece de verdade? Como é que ela se forma? Como é que eu faço para ter a fobia? O que aconteceu para que eu tenha fobia? Essa é a pergunta que eu vou responder na próxima aula. Fica comigo, eu te vejo na próxima aula para explicar
essa dúvida para vocês, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.